E agora a gente, depois aqui desse bloco, né, que a gente falou dos certificados de carbonização, a gente vai passar para um bloco em que o pessoal do setor petroquímico e distribuidores, né, vem falar o que eles pensam, né? Eles vão ser diretamente impactados, eles vêm falar o que eles pensam, e a gente tem também o Rota 2030 para a gente ver a eficiência energética, né, o setor automotivo, e Arthur aí fechando o bloco com a chave do cofre, não é isso? Pessoal, então eu queria chamar o Arlindo da Petrobras, colega da Petrobras aí, para falar das impressões, né, como é que a Petrobras está enxergando o programa. Bem, pessoal, antes de mais nada, boa tarde. Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Parabenizar o Ministério de Minas e Energia, na figura do Miguel, o CDBF, na figura do Gonçalo, e a todas as entidades que aqui se apresentaram hoje, uma qualidade realmente muito grande do que a gente está apreciando aqui com vocês. Bom, antes de começar a minha apresentação, pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma visão de que o Brasil tem, do ponto de vista de energia, uma situação privilegiada. A gente tem uma matriz energética limpa, a gente tem um setor de biocombustíveis diferenciado, com uma liderança mundial reconhecida, e do ponto de vista da cadeia de óleo e gás, a gente tem reservas, uma condição de produção grande, oferta de petróleo abundante aqui no Brasil. Nós temos um mercado crescente, não é? Que cria realmente condições atrativas para a gente suprir e movimentar o Brasil, gerar energia que o Brasil precisa para crescer, para se desenvolver. Então, esse ponto de partida é muito importante em toda essa nossa discussão, porque claramente estabelece bases para um crescimento de toda a indústria, de todos os segmentos da indústria. O que a gente vai pontuar aqui é que é importante que a gente crie mecanismos, e já estão sendo colocados aqui, apresentados, para financiar esse crescimento, criar condições de que de fato esse crescimento ocorra e que esse crescimento seja harmônico. A gente tenha condições aí de ter tanto a cadeia de biocombustíveis como a cadeia de óleo e gás e outras fontes energéticas bem desenvolvidas e crescendo de forma harmônica. Bem, colocando mais em perspectiva o nosso setor, né, o setor de petróleo, isso que eu comentei está apresentado aqui nessa onde é que é a ponta? A gente tem hoje no setor na cadeia de óleo e gás uma situação bastante privilegiada da área de refino no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma posição geográfica relativamente isolada, distante dos principais mercados. Nós temos grande oferta de petróleo e temos um mercado maior do que a nossa capacidade de refino. Isso cria fundamentos para a nossa indústria muito interessantes, que são os seguintes: a gente, além da margem de refino internacional, a gente tem um prêmio logístico de cru, porque é a alternativa do produtor de petróleo a refinar no Brasil, a exportar para mercados, e crescentemente mercados lá na China e na Índia. E do ponto de vista de suprimentos de derivados, como a gente importa derivados, a gente tem uma precificação essencialmente estabelecida por importação dos derivados que precisam ser oferecidos no nosso mercado para atender. Isso cria um prêmio adicional à margem de refino da ordem de 4 a 7 dólares por barril. O RenovaBio, né, se insere, como foi colocado aqui, numa discussão ampla dos objetivos do cumprimento das metas lá da COP21. A maneira como a Petrobras tem tratado isso internamente e tem participado dos fóruns, como o Miguel já colocou, é de reforçar o compromisso das metas da COP21, contribuindo com o incremento da produção de biocombustíveis. O ponto que a gente vê com maior necessidade de aprofundamento é que a gente traduz esse compromisso de redução de emissões com uma pactuação e com um acordo bem definido dessas metas. Já foi também comentado aqui anteriormente, mas o estabelecimento das metas adequadas para desenvolvimento de biocombustíveis e crescimento, portanto, dessa indústria, é importante que seja bem definida para que seja realista, seja factível
e contemple uma boa definição de bases nas quais a indústria e a cadeia de óleo e gás vai se posicionar. O papel dos biocombustíveis no Brasil já é relevante e tenderá a ser mais ainda. A gente precisa criar condições de consolidar ainda mais essa indústria, essa fonte importante de energia para o Brasil, uma energia limpa, avançando e criando as condições, então, para o atendimento das metas da COP21. Nas nossas projeções, a gente vê condições de crescimento tanto do mercado ciclo quanto do mercado ciclo diesel, havendo, portanto, espaço para, como eu comentei há pouco, para o desenvolvimento dessas duas cadeias, né, cadeias de vinhos e de combustível fóssil. E os principais desafios que a gente entende que precisam ser enfrentados é que a gente tenha metas e que essas metas para o setor de combustíveis sejam alinhadas com as demais metas do NDC, que as lacunas eventuais de alinhamento das metas que existirem vão comprometer a previsibilidade e a atratividade de capital. Portanto, a chave para a gente sair de êxito no desdobramento desse projeto na nossa maneira de ver, investir na definição de metas realistas, metas também palpáveis que possam ser efetivamente críveis, desdobráveis e viabilizem a atração de capital e previsibilidade, que é o que o capital realmente precisa numa situação dessa. Né? E clareza quanto aos mecanismos de revisão, que é um outro ponto que logo a seguir sempre existe. Né? E finalmente, pessoal, a Petrobras tem um posicionamento de apoio ao RenovaBio, busca harmonizar o crescimento dessas duas cadeias, reitera o compromisso com o desenvolvimento de iniciativas de sustentabilidade, preservação ambiental e o atingimento de metas firmadas no Acordo de Paris, apoia e entende como relevante o desenvolvimento da produção de biocombustíveis no Brasil, em particular, segunda e terceira geração. O aumento da demanda por combustíveis de ciclo Otto prevê espaço para o crescimento da produção de etanol no país. Entretanto, de novo, é importante harmonizar os estímulos para as duas cadeias. O programa deve trazer previsibilidade aos agentes, estimulando investimentos. E é fundamental a coordenação das iniciativas no âmbito do Ministério de Minas e Energia, o RenovaBio e o Combustível Brasil. Assim como a continuação dessa interlocução ativa, que é muito positiva, que está acontecendo aqui hoje, entre os agentes do mercado e o governo. Esse aqui. Muito obrigado. Pessoal, agradecer muito ao Arlindo a clareza da visão. Eu acho que novamente, é um programa de Estado. Falar, Arlindo, que acho que todo mundo aqui sabe, a Petrobras é um orgulho, novamente, ela não é uma empresa de governo, é uma empresa do Estado, é uma empresa de todos nós, é um super orgulho e bem na direção para tornar factual o que você acaba de falar. A gente tem, junto aos colegas da Petrobras aqui no CTBE, trabalhando no desenvolvimento do processo de segunda geração. Né? Então não é só informação sem concretude, é fato. E eu acredito sinceramente que nessa transição de energia, que deverá ocorrer, independente, pode não ser na nossa geração, na próxima, a Petrobras vai continuar a ser um super driver do desenvolvimento do Brasil. Hoje com petróleo, no futuro, eventualmente, né? O que interessa é que o negócio faça sentido, como você falou. Tem que estar alinhado, tem que ser claro, os agentes financeiros tem que fazer sentido. Pessoal, aqui agora nós vamos falar o Leandro. Cadê o Leandro? Leandro, você que vai comprar isso aí tudo, né? O pessoal está produzindo. Esse é o caso, a conta é sua. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer para a gente estar participando aqui do workshop. Queria saudar a todos. Peguei o finalzinho, vim de São Paulo correndo, mas peguei o finalzinho da apresentação do Miguel, então também queria cumprimentar Miguel por tudo que o Ministério tem feito nesse sentido, não só para o RenovaBio, mas para o Combustível Brasil e os outros programas. Acho que tem sido um
uma gestão, né, do ministro Fernando realmente bastante diferenciada nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem conseguido discutir itens técnicos e bastante sólidos, consistentes durante esses últimos meses. Isso é um avanço, né? Eu acho que a gente tem que parabenizar o Ministério por isso. E queria cumprimentar também todos os pesquisadores que estão aqui, todo o grupo aqui do CTBE. Eu estava vindo no táxi, aqui o taxista me falou assim: não, você está indo para um lugar que não entra qualquer um, você deve ser muito inteligente, né? Mais ou menos, mas é um lugar realmente de referência. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Como a Petrobras também é um orgulho, né, dentro do nosso país, todo esse setor de pesquisa também né? Eu acho que é um trabalho bastante renovador, que merece assim, um orgulho enorme da nossa parte. Então, meu nome é Leandro, eu fico com a área de abastecimento e regulamentação lá no Sindicom e vou falar um pouquinho sobre, um pouco na mesma linha que o Arlindo comentou, um pouco o que o setor está passando agora, né, o que a gente espera que aconteça daqui para frente, como o RenovaBio se insere, né, nessas mudanças que vão acontecer daí para frente e quais são as perspectivas que também nós entendemos que vão estar acontecendo, né? Só para dar um overview para quem não tem toda a informação, o Sindicom ele começou em 41, é um fórum para discussão de assuntos regulatórios, legais, fiscais, de meio ambiente. Tem 12 associadas hoje, entre distribuidores de combustíveis e lubrificantes. Fundador, né, foi fundador do Ético, que é um instituto que preza pela concorrência leal no mercado. Então isso é um ponto importante hoje para a gente estar participando desse processo de forma bastante efetiva. E o Sindicom hoje, com as empresas, está presente em todas as unidades do país, né, em todos os estados. Basicamente, como é que o setor hoje funciona, né? Como é que ele hoje está estruturado? Ele começa aqui com toda a parte de produção, né, que vem da refinaria, que vem das usinas de biodiesel, de etanol, e que vem também de importação, né? Então, entra o produto via importação e via produção, né? Depois, ele passa por quase 160 distribuidoras hoje que estão ativas no mercado, nos seus terminais, nas suas bases de distribuição. Nesse momento aqui, existe o processo de mistura, né, do anidro na gasolina, do B100 dentro do diesel. Então, todo esse processo acontece nesse terminal de distribuição. Mistura de aditivos também, enfim, cada companhia tem a sua fórmula, mas também esses aditivos compõem esse produto final. E depois esse produto é distribuído para clientes. Quem são esses clientes hoje, né? A revenda são mais ou menos 42 mil postos, né, no Brasil inteiro. A gente tem também dentro desse mercado consumidor indústrias, todo o setor de agropecuária, transportadores, aviação. Tem também revendedores retalhistas que levam também esse combustível através de transportadores para esses clientes finais aqui do P2B. Então isso tudo acontece todos os dias. Hoje, por exemplo, no Brasil inteiro, mais de 120 mil caminhões entraram e saíram de uma base de distribuição. Nesse momento devem ter aqui em Paulínia, aqui do lado, por dia, só nesse polo de Paulínia, são mais ou menos 1.000 caminhões durante cada turno que entram e saem dos terminais, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que evoluir, né? Eu acho que tem outros modais, que não apenas o rodoviário, que precisam vir para a operação. Então, esse é um ponto que a gente tem que conseguir desenvolver para frente com investimentos e com novas infraestruturas. Então, esse é o modelo, é como hoje funciona esse mercado de distribuição, e essa é a responsabilidade que os distribuidores hoje têm nesse mercado de conseguir fazer com que esse produto chegue
em segurança e com qualidade para esses clientes finais. Dentro desse processo, só um fluxo para entendimento total de quem não está próximo desse processo. Hoje, a refinaria, ou a importação, ou as usinas, né, elas entregam de todos os modais, mas nesse caso rodoviário, pelas usinas, mas através de dutos aqui pela refinaria, de importação também, para esses terminais primários, eles entregam para terminais secundários. Aqui em São Paulo, por exemplo, Paulínia é um terminal primário, que recebe da refinaria de Paulínia e depois entrega para os terminais secundários, Ribeirão Preto, Rio Preto e por aí dentro do estado, né? Esse processo todo é feito hoje no Brasil inteiro através desses 4 modais, né? Como eu falei, 85% da movimentação ainda é feita no modal rodoviário, e através desse mesmo modal rodoviário ele vai para postos de serviços e as empresas B2B, né? Nesse sentido, tem hoje esse processo inteiro no país, onde essa logística de distribuição acontece por meio de ferrovias, por meio de dutos. Então, um exemplo para vocês, esse duto que vai aqui de Paulínia, né, até Brasília, que é o OSBRA, é um duto que vai levando produto, Goiânia, Uberlândia, Ribeirão Preto, e passa por esses canais todos. Então, esse é um processo que acontece aqui de Paulínia e vai até Brasília. Tem um outro fluxo que vai de Paulínia, de ferrovia até Centro-Oeste, lá no Mato Grosso e Rondonópolis. Depois volta com biocombustíveis, vai com derivados e volta com biocombustíveis para atender a região de São Paulo também. Então, no Brasil, são fluxos bastante estruturados de distribuição, alguns fluxos aqui em cima, nesse modal marítimo na região do Amazonas, que são fluxos também que usam e operam para combustíveis e biocombustíveis. Então, ali eu tenho o B100 sendo coletado em usinas aqui do Centro-Oeste, passando aqui de Porto Velho, em balsa para Manaus. De Manaus vai para Santarém, para Itaituba e para outros lugares lá na região norte. Então, esse fluxo todo acontece todos os dias, e esse é um pouco do desafio que a área de distribuição tem hoje no país. Só um exemplo, né? Esse é o terminal de Betim, são terminais de várias companhias, aqui a refinaria, enfim, tem aqui um processo de tancagem, então essas tancagens recebem esse produto das refinarias e tem o carregamento de caminhão dentro desse processo. O que mudou nesse processo nos últimos anos, né? Esse produto que vinha sempre de duto, né, ele começou a vir cada vez mais de caminhão. Então, essas baias que vocês podem ver aqui são baias novas de descarga de caminhão. Esses terminais primários que ficam próximos das refinarias, eles não deveriam receber muito caminhão, né? O produto deveria vir todo de duto, né? Com o passar do tempo, e essa é a logística hoje de biocombustíveis, a gente recebe esse produto todo de caminhão para fazer a mistura, para depois poder levar esse produto de novo para o cliente final, né? Então essa é a grande mudança que está acontecendo nessa operação hoje de distribuição prática dentro de cada unidade no país, em cada base de distribuição. Olhando um pouco para frente, um pouco que o Arlindo já tinha comentado, a gente está passando por uma mudança de cenário, né? Por diversos motivos. Um dos motivos mais importantes, né, é uma nova, como está no plano de negócio da Petrobras, um novo posicionamento da Petrobras, né? Então a Petrobras está fazendo uso dos seus ativos, vai colocar à disposição alguns ativos que hoje opera, para outros players poderem estar entrando no mercado. Então, esse reposicionamento da Petrobras, ele traz para o mercado todo também um efeito prático, né? Então, quem hoje, como as grandes distribuidoras que compravam o seu produto todo da Petrobras, elas vão ter que comprar produto de outros fornecedores, né? Também de outros fornecedores. Então, isso está realmente acontecendo no mercado e vai acontecer mais para frente, de acordo com a velocidade, né, com que a Petrobras também executar esse plano para frente. Então, crescimento da capacidade de refino não acompanhou a demanda, então a gente tem hoje um gap nessa capacidade de refino. Esse contexto que eu comentei da Petrobras, ela
vai ter que atrair novos investimentos para esse processo. Essa responsabilidade de atender todo o país no abastecimento, que era, em sua quase totalidade, da Petrobras, vai passar para outros players, né? E também as regras de acesso à infraestrutura que hoje já existe no país também vai sofrer mudanças em relação às suas regras de acesso. Então, quem não tinha acesso a alguns ativos essenciais que tem hoje, como dutos, como terminais portuários, vai precisar ter acesso para compor essa demanda para frente. E como é que isso é esperado para o futuro? Primeiro, a gente espera, né, essa retomada do crescimento no país. Eu acho que a gente já enxerga acontecer, né? A gente está vendo esse crescimento de oferta e vai precisar ver ainda mais na área de novas refinarias, importações e a demanda dos biocombustíveis, e o RenovaBio entra aí, né? A gente tem que contar com o RenovaBio para esse crescimento da oferta que vai acontecer para frente. E eu já adianto aqui, não é só RenovaBio, não é o derivado, todos esses elementos, eles vão ser integrados para compor essa oferta. A gente não vai conseguir ficar apenas com o combustível fóssil para frente, com essa evolução da oferta, da demanda. A gente vai precisar do biocombustível, sim. Alessandro, vai precisar do biometano, vai precisar de outras fontes de energia, porque se tudo correr bem, e é isso que a gente espera do nosso país, que o nosso país cresça, essa demanda vai aparecer e não é uma fonte de energia só que vai resolver o problema. Nós vamos precisar realmente de todos esses programas. Por isso que eu volto à questão dos programas do Ministério. RenovaBio hoje e Combustível Brasil são dois programas essenciais que precisam acontecer na prática para que a gente consiga fazer jus a essa demanda que vai ir para frente. Então, isso aqui, eu vou mostrar alguns números que eu trouxe, que recentemente a gente colocou lá no Sindicom, através de um trabalho feito também com uma consultoria de mercado, né? Então, esse alinhamento aos preços de combustíveis internacionais, essa nova dinâmica, é algo que vai acontecer também no mercado, nós entendemos, e essa necessidade de fortalecer a infraestrutura do país, que basicamente, lá no Combustível Brasil, a gente está com uma comissão só disso, né? Capitaneada lá pelo Teodoro, do ME, que vai estar olhando para frente nesse ponto. E isso não é para 2030, isso é para os próximos 2, 3 anos. A gente precisa dessa infraestrutura, inclusive para esse fluxo de biocombustíveis que vai acontecer para frente, né? Então a gente tem 12 anos até 2030, né, que é um pouco do que a gente está colocando aí em perspectiva. 12 anos, uma refinaria, me corrija se eu estiver errado, são 7, 8 anos, né, para você conseguir colocar uma refinaria para funcionar, né? Então, a gente vai precisar passar aí nos próximos 10 anos e vai precisar contar com refinaria, que já existe, com aumento de capacidade das refinarias já existentes, com aumento de importação e com o programa de biocombustíveis que a gente tem que fazer acontecer. Então, acho que esse é a premência do RenovaBio, a gente conseguir fazer essa expansão dos biocombustíveis para conseguir atender essa oferta. Sem o RenovaBio, a gente não vai conseguir, e a expansão dos biocombustíveis, que é o que tem como objetivo o programa, a gente não vai conseguir atender essa demanda que vai vir para frente, né? Essa é a demanda projetada, tá, que a gente está colocando. Então, vocês podem ver aqui, biodiesel, tá? 267%, tá, até 2030. Etanol, anidro hidratado, 130%, né? Gasolina 32%, diesel 56%. E aí você compõe os produtos porque eles estão juntos, né? O biodiesel está junto com o diesel também, e o etanol, o anidro também está junto com a gasolina. Mas esse número é importante. Se nada for feito, menos 29 milhões de litros, que vai ser o déficit, tá? No país de combustíveis fósseis, e 15 bilhões de litros de déficit de biocombustíveis nessa perspectiva de 2030. Então a gente vai precisar fazer alguma coisa
tanto em relação a biocombustíveis como em relação a combustíveis fósseis. Não há uma solução única, é uma solução integrada. Acho que esse é o ponto que a gente vai ter que cada vez mais intensificar, né? E aí, só para... A gente fez um estudo regional também. A única região que conseguirá sobreviver até 2030 em biocombustíveis seria o Centro-Oeste, se nenhum investimento fosse feito, tá? Então, até São Paulo, a gente teria problema, né? Então, eu acho que isso aqui também, sem nenhum tipo de transição de biocombustíveis para fósseis ou de fósseis para biocombustíveis, sem ainda falar nisso, e considerando, eu coloquei no rodapé, as estruturas de refino já existentes em construção, com PERG e RENEST, tá lá na parte de refino. Então, isso aqui, esse gráfico aqui para mim é muito importante, isso aqui mostra, na prática, qual a importância do RenovaBio, né? Qual a importância do combustível Brasil, porque para que isso aconteça, e que isso aqui aconteça, aquela infraestrutura que eu comentei, ela precisa de investimento hoje no país para ser montada, né? Eu não vou entrar muito no ciclo Otto, eu fiz só uma quebra no ciclo Otto, mas o ciclo Otto também vai depender do etanol e, nesse primeiro momento, da importação de gasolina. Não vai dar para ficar sem importação de gasolina, mas ele vai precisar do aumento da expansão do etanol. E aí, tem 3 cenários. Ou a gente aumenta a participação do etanol, ou a gente aumenta a importação de gasolina, ou a gente aumenta a capacidade de refino. A capacidade de refino, para os próximos 10 anos, tem ainda alguns questionamentos de como a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Então, a gente vai ter que ficar com essas duas aqui. A gente vai precisar do RenovaBio para aumentar a participação de etanol, e a gente vai precisar do combustível Brasil para melhorar a infraestrutura do país, para conseguir segurar a demanda com alguma importação. Não tenho dúvida disso, né? Então, isso aí vai estar acontecendo para frente, né? E além disso, eu acho que é muito importante a gente mostrar isso. Quer dizer, existe um benefício do combustível renovável, né, na sua contribuição ambiental, nos atendimentos dos compromissos da COP21, dos benefícios de emprego e renda para o nosso país, que tem um setor agropecuário que sustenta grande parte hoje da atividade econômica do país. Então, acho que isso aí é importante para que a gente consiga fazer funcionar. E tem uma infraestrutura já consolidada. Essa cadeia produtiva hoje, a cadeia de distribuição, já está à disposição dos combustíveis renováveis. Então, a gente tem tudo para conseguir fazer essa expansão, né? Do outro lado, a gente tem 2 desafios. Esses desafios aqui dos biocombustíveis, que eu acho que é prioridade de oferta, isso a gente está tratando também no RenovaBio. Sustentação das políticas governamentais, que a gente conseguir fazer com que isso seja sustentável para frente, né? Essa nova dinâmica de preços do mercado, a gente tentar entender como isso vai se consolidar. Essa expansão de produtividade e eficiência na questão de motores. Competição com outros pontos alternativos, essa discussão está todo dia no radar, a gente vai ter que encarar ela de alguma forma. E expansão da solução litoral de outros países, a gente vai precisar também fazer isso, né? Então, acho que tem esses desafios na parte de biocombustíveis. Do outro lado, e já estou terminando, a gente tem também um desafio que hoje traz uma grande preocupação para a gente, né? Que é o mercado irregular de combustíveis e biocombustíveis, né? Hoje o país sofre com isso em todos os setores, né? Hoje, quem é um empreendedor, a gente estava em São Paulo essa semana na Expo Postos, com os revendedores de impostos, enfim, empresários familiares, enfim, sofrem com esse problema. Muitos veem a sua margem ser completamente zerada ou negativada por ter um comércio irregular de empresários que não pagam seus impostos, que fazem sonegação e diversas práticas ilícitas no mercado, né? Por que eu falo? Em toda a cadeia tem esse problema, tá? A gente está com a ANP aqui lutando para melhorar a questão da importação, na questão da produção, na questão da distribuição, na questão do transporte. Então, esses pontos são muito importantes hoje para a gente conseguir ter um mercado livre desse setor irregular. Isso aí quebra qualquer programa,
quebra qualquer pessoa que quer fazer um trabalho honesto, e a gente não pode deixar. Então eu também quero fazer um convite a vocês. Esse é um programa que o Sindicom tem, que é um combustível legal, mas que é aberto para todos os setores. Embarque nesse programa com a gente já envolveu muita gente. Em Brasília, na semana que vem, a gente está com um evento no dia 22, na terça-feira, lá na Câmara dos Deputados, para falar sobre um projeto de lei para melhorar essa questão do comércio irregular. Então, peço a vocês também que se juntem a nós nesse movimento aí do combustível legal, para que a gente tenha um mercado mais honesto e livre de tantas incongruências. Resumindo, tá? E aí eu fecho por aqui, por que o RenovaBio e o Combustível Brasil, eles precisam estar integrados? Também foi um dos pontos que o Arlindo comentou, né? A gente precisa dessa integração. Sem a infraestrutura que vem, questões tributárias que estão sendo discutidas no Combustível Brasil, questões de defesa de concorrência, questões de abastecimento, a gente não vai conseguir pôr em prática muitos dos mecanismos que a gente está discutindo hoje no RenovaBio, né? Então a gente tem que conseguir fazer, e eu tenho conversado muito lá com o Cláudio Chihara também, a gente tem que conseguir fazer um link muito forte. E se tem alguém anotando pontos de ação aqui para o workshop de hoje, Gonçalo, esse é um ponto de ação que eu acho que a gente tinha que colocar, sabe? Manter essa linha de integração das iniciativas Combustível Brasil e RenovaBio de uma forma muito disciplinada, porque é com essa integração que a gente vai conseguir fazer os dois funcionarem. O Combustível Brasil precisa do RenovaBio, porque ele precisa da oferta de biocombustíveis para compor a demanda que vai vir para frente até 2030, e o RenovaBio precisa do Combustível Brasil, porque sem aquela infraestrutura necessária não vai ter infraestrutura para movimentação de biocombustíveis no país. Então, essa expansão de capacidade de produção de combustíveis fósseis, a gente entende que é importante que aconteça, concluir os projetos de refinaria já existentes, a gente conseguir fazer essa expansão da capacidade de produção de biocombustíveis com o pleito do RenovaBio hoje, né? Então, eu queria deixar essa posição bem marcada. O Sindicom vem trabalhando junto com o MME. Tivemos uma reunião muito bacana com a Única e com o ministro, o Miguel participou, para mostrar que o Sindicom defende a implantação do RenovaBio. Claro, colocamos uma série de preocupações em relação à implementação e à regulamentação do RenovaBio. E essas já estão todas elas com o Ministério de Minas e Energia, para que nesse processo de regulamentação agora para frente, a gente consiga detalhar mecanismos específicos para que o programa aconteça de uma forma saudável. Então, eu acho que esse é um ponto essencial, e o RenovaBio tem o Sindicom apoio, suporte e parceria para a implementação. Aqui, essa melhoria de infraestrutura logística, que é o que vai sustentar isso tudo, ela vai precisar de uma nova infraestrutura de portos. Então, tem licitações de portos acontecendo nesse momento lá com a ANTAC, com a EPL. Ela vai precisar de infraestrutura de transporte mais eficiente, todas as ferrovias do país, e ela vai precisar de investimentos em terminais e bases de armazenagem e distribuição de produtos no país. A gente fez uma análise rápida. Para 2030, pelo menos mais de 30 usinas de etanol e usinas de biodiesel vão precisar nascer para que essa oferta aconteça e a gente consiga ter essa demanda atendida pelos biocombustíveis. Como também a gente entende que pelo menos mais uma refinaria precisa entrar em funcionamento no país, para que até 2030 a gente também consiga, na parte de fósseis, ter algum tipo de cumprimento dessa demanda que vai existir. E é boa que exista, porque se ela existir, é que o nosso país está crescendo e que está se desenvolvendo. Então, de novo, obrigado pelo convite, e fico também à disposição aí de vocês. Tá? Leandro, só isso aí que você falou. Primeiro, da integração. A gente está trazendo Rota 2030, que é a próxima, que o Miguel aí já encomendou. Pode ter certeza que a gente vai organizar de uma forma que
todas essas questões que você levantou vão ser endereçadas, né? Uma coisa que eu queria realmente tratar, a primeira vez que eu ouvi o que o sindicato estava falando, eu fiquei preocupado com eles tratarem na RenovaBio, justamente a brincadeira que eu fiz com você. Pô, eles vão achar que eles vão pagar a conta. O que você falou aqui foi pensar grande, muito pelo contrário. Eu acho que vai gerar mais produto para os distribuidores. A conta vai ser mínima em relação ao benefício, né? Ao benefício que será trazido. Só o ponto, né, já foi extremamente discutido com o Ministério, a gente garantir, por aqueles pontos todos que eu coloquei de comércio irregular no país, que a regulamentação do RenovaBio de agora para frente, eu acho que é isso que a gente está discutindo com o Ministério, ela seja o mais detalhada possível, com a ação efetiva da ANP, para que isso não gere nenhuma incongruência no mercado. Eu acho que esse é o ponto importante para frente. Mas a gente precisa do RenovaBio para compor esse crescimento de demanda que vai existir do país para frente. Como você falou, não é questão de governo, é questão de Estado. Tá? Para o país poder crescer, a gente vai precisar incluir essa parcela de biocombustível na matriz. Não tem jeito. Tá? Ricardo, vamos lá? Pessoal, colega Ricardo, da empresa Mali, está fazendo um trabalho também de Estado extraordinário. E para a apresentação dele, eu vou comentar uma das atividades aqui que inclusive a gente tem com o Ricardo. Boa tarde. Bom, eu vou falar um pouquinho para você do que está acontecendo na Rota 2030. As discussões estão em andamento, eu faço parte de um dos grupos, representando o Sindipeças. E antes de começar, já posso dizer que eu sinto uma convergência muito maior no RenovaBio do que no estágio atual do Rota 2030. Nós ainda não conseguimos esse alinhamento que está existindo no RenovaBio, mas eu acho que a junção dos esforços RenovaBio com Rota 2030 vai ajudar a Rota 2030 a caminhar da mesma forma. Estou muito entusiasmado com o que eu estou vendo na apresentação de hoje. Para começar, só para deixar claro o que é o Rota 2030. É um programa governamental, assim como o RenovaBio, cujo objetivo está ligado à indústria automotiva global, para fazer com que essa indústria defina a sua rota para o futuro, por esse nome, Rota 2030. E o que ela vai fazer exatamente é discutir, dentro das tendências mundiais, o que vai acontecer com essa indústria até 2030. Na verdade, não é só definir o ponto final, mas sim a rota que nós vamos traçar para chegar lá. Esse programa está sendo dividido em 3 ciclos. A cada 5 anos deve ter um ciclo de melhoria de eficiência energética, 2022, 2027, 2032, e a ideia é que nós tenhamos uma previsibilidade muito grande do que acontece. Esse texto que está aí, que é o texto do ministro Marcos Pereira, da criação do Rota 2030, no qual pensei algumas palavras aí que são os pináculos, né, básicos do programa. Conseguir uma competitividade global, eliminando a lacuna tecnológica, ou seja, fazendo com que a tecnologia dos nossos veículos se aproxime mais daqueles internacionais, fazendo um fortalecimento da cadeia produtiva, porque eu não sei se vocês todos conhecem o programa Inovar Alto, né, que está basicamente terminando no final desse ano. Ele já foi um programa de eficiência energética, mas muito mais voltado às montadoras do que a toda a cadeia de fornecimento automobilístico. E agora, esse programa está visando integrar toda essa cadeia, gerando uma previsibilidade a longo prazo para que a gente possa fazer os desenvolvimentos necessários para que isso aconteça. Esse programa, ele acontece num ambiente mais complicado do que o Inovar Alto, porque no mundo inteiro está existindo essa questão de uma nova plataforma, que é a plataforma elétrica, ou a plataforma híbrida. E a nossa decisão é que ela tem que ser muito pensada, porque se a gente for para uma decisão, um caminho errado, nós vamos pagar a conta, para um lado ou para o outro.
Então, nós temos que pensar e temos que equilibrar esses pontos, porque existem vantagens e desvantagens em todas as situações. No entanto, a gente tem aqui um elemento fundamental, que é o etanol, que é esse combustível sustentável, que é hidrogênio na forma líquida, né? Já vem feito pela natureza, e eu acho que não aproveitar esse potencial poderia ser a decisão mais errada que nós vamos tomar, né? A Rota 2030 ela foi dividida em grupos de trabalho, são 6 grupos de trabalho, em que os assuntos que eu apontei anteriormente são discutidos e ainda não estão a um ponto de convergência para a gente poder falar de resultados. Mas para o objetivo de hoje, que é a parte de eficiência energética, emissões, biocombustível, exatamente o grupo onde eu estou trabalhando, quais são os objetivos principais desse grupo? Primeiro é traçar uma meta de eficiência energética para o futuro. Essa eficiência energética, que no mundo inteiro se fala de CO2 por quilômetro, no Brasil a gente trabalha com megajoule por quilômetro. Por quê? Porque no Brasil nós já tínhamos 2 combustíveis diferentes, por exemplo, para ciclo, o combustível gasolina e o combustível etanol. No mundo inteiro, essa CO2 por quilômetro não é a emissão total provocada pela queima de um combustível que nós discutimos aqui durante a manhã toda. Não é a questão do poço à roda, é só do tanque à roda. E sendo só do tanque à roda, você pode pegar um hidrocarboneto e falar assim: o que você emite de CO2 do tanque à roda? É tanto, isso equivale a tanto de combustível que você gastou. Então você pode medir eficiência energética através do CO2 por quilômetro. O CO2 emitido no cano de escapamento por quilômetro. No caso do etanol, nós já começamos na discussão do Inovar Alto tivemos uma certa precaução por isso, porque o CO2 que é emitido no cano de escape do veículo etanol, ele é reciclável. Portanto, se eu tivesse que considerar já, desde aquele momento, do tanque à roda, que tinha uma emissão de CO2 de etanol, eu já estava deixando de considerar que o etanol tem essa vantagem de ser sustentável, de ser reciclável. Então, eu falei, não, assim não. Esse foi um ponto. Um outro ponto que é importante, que quimicamente falando, você queimar a mesma quantidade de energia de gasolina e de etanol, produz quantidades de CO2 diferentes, mais ou menos da ordem de 5%. Está aqui meu professor, que não deixa eu mentir. Aliás, se eu mentir, ele faz revisão na minha prova, então é melhor não fazer isso. E aí, já é necessário se trabalhar contra a base. Então fica um megajoule por quilômetro. Essa história é importante para a gente entender que daqui a pouco vai ser muito difícil trabalhar no mundo inteiro falando de CO2 por quilômetro. E é muito fácil. Qual é a emissão de CO2 do escape de um veículo elétrico? É 0. Mas quer dizer que ele não consome nenhum combustível? É 0. Se o CO2 por quilômetro é correspondente ao combustível que ele gastou, não é. Então essa questão de CO2 por quilômetro não pode mais ser analisada do tanque à roda. Aí a importância de se falar do poço à roda. E aí quando começa a se falar de poço à roda, a eletricidade tem a vantagem do tanque à roda, mas tem a desvantagem do poço, ou seja, da geração de energia elétrica até chegar ao veículo. E o etanol passa a ter a vantagem de ser reciclado do tanque à roda e tem o fato também de ser menos gerador de CO2 quando ele é produzido. Então nós conseguimos captar todo o benefício da sustentabilidade do combustível sustentável, do etanol, do biodiesel. Isso é o fundamental em toda essa discussão. Tá? Então, mais do que passar a fazer o que o mundo faz e medir de CO2 por quilômetro, existem algumas divisões, algumas correntes que falam nós temos que medir como mede o resto do mundo. Eu acho que não é porque eles estão fazendo uma coisa errada que nós temos que fazer também, né? Então vamos pensar bem para que lado nós vamos. E é isso que está se discutindo em termos de meta aí. O objetivo aqui é ter um veículo eficiente, tão eficiente quanto existe na Europa,
quanto existe nos Estados Unidos. E, ao contrário do que se pensa, não estamos longe, não. Tá? Porque quando a gente fala de emissões de CO2, a gente tem que pensar numa coisa, principalmente. Nós temos aqui, para os nossos carros de passeio, uma frota que é de veículos do ciclo Otto, ou gasolina, né? Enquanto na Europa, os veículos de passeio estão mais ou menos divididos pela metade. Metade é gasolina e metade é diesel. O diesel, ele é 13 a 18% mais eficiente do que a gasolina. Portanto, ele emite, daquele ponto de vista CO2 por quilômetro, 13 a 18% a menos. Então, quando eu falo que uma meta europeia, por exemplo, é 130 gramas de CO2 por quilômetro, como é hoje, isso significa que eu tenho veículo do ciclo Otto emitindo 147, 150, e eu tenho veículo do ciclo diesel emitindo 109. Mas aqui nós não temos frota diesel. Aqui nós temos que fazer esse mesmo limite, se a gente quer seguir o mundo, só com motores do ciclo Otto. E aí a importância de ter o etanol. Mas não só ter o etanol sendo utilizado de forma muito eficiente. Ter o etanol sendo utilizado usando todas as características, todos os benefícios que ele pode dar. Depois nós vamos falar disso. Então, mais ou menos vocês já entenderam por que nesse grupo fica importante falar do ciclo de carbono, fica importante falar do uso do etanol e fica importante analisar como a hibridização e a eletrificação entram em tudo isso. Porque essas decisões é que vão balizar o nosso futuro, tanto para veículos pesados quanto para veículos leves. No final, o que a gente aprende é o seguinte: não dá mais para falar só do programa Rota 2030, não dá mais para falar só da COP, não dá mais para falar só do RenovaBio. Todos esses programas têm que estar interligados. E a gente vê hoje um esforço do governo de ligar esses programas, os ministérios que tratam desses vários elementos, porque você não pode falar de emissões sem falar do combustível. Né? Só 5 minutos, começando aí. E não pode falar de uma vertente sem falar da outra. Do ponto de vista do etanol, já fechando para essa questão do benefício do etanol, você vai ter um quadro que mostra uma rota tecnológica do que a gente quer fazer nesses vários programas para transformar o etanol e para valorizar o etanol nesse programa. Pela cor, vocês veem quais são as atividades que estão ligadas a mais ou menos desses programas. Então, do ponto de vista de eficiência energética sustentável, nós temos que ter uma valorização do etanol e do posto à roda. Do ponto de vista de combustível global, nós temos que fazer que o nosso combustível, gasolina, tenha uma octanagem alta para que eu consiga utilizar melhor as propriedades do etanol. Porque o veículo flex que nós temos hoje, ele só não é melhor por causa da gasolina. Se a gasolina tivesse uma octanagem maior, eu conseguia aproveitar a octanagem do etanol, o que eu não consigo. Então, se eu utilizar uma mistura talvez um pouquinho maior de etanol na gasolina, será possível chegar num ponto de octanagem que eu possa aproveitar melhor a característica do etanol. Esse novo combustíveis poderiam dar origem, vão dar origem ao novo veículo flex mais eficiente, que vão ser melhores do ponto de vista de CO2, e para aqueles que estão acompanhando o que está acontecendo, principalmente na Europa hoje, eles vão ser muito melhores do ponto de vista de emissão de material particulado também, que é outra vantagem muito grande da utilização do etanol. E no final, nós estamos falando de redução de CO2 rapidamente, né? Qual foi a grande conclusão da COP 21? Mais importante do que fixar um limite é parar de crescer rapidamente. Qual é a solução, a única solução em que a gente para de crescer rapidamente? Etanol. Se eu for esperar substituir a minha frota por veículos elétricos para depois ver quando ela vai decrescer, que é o ângulo que o Gonçalo mostrou hoje, esse ângulo vai estar bem pequenininho, né? Se eu puder substituir o etanol na frota rapidamente, eu tenho esse efeito muito rápido, sem investimentos, posso fazer uma ponte para a utilização de energia elétrica limpa e, quem sabe, chegar num fuel cell etanol sem passar por um veículo elétrico, que é muito bom. Eletrificação é sempre muito eficiente, mas tem um investimento enorme em infraestrutura que nós teríamos que fazer e não temos dinheiro para fazer. Tá? Esse quadro eu não vou explorar novamente, porque o Plínio já fez a gentileza de mostrá-lo de manhã, e mostra o caminho que, por exemplo, a Europa está seguindo, passando de um veículo a gasolina para um híbrido, para um elétrico, para chegar em condições de eficiência que nós já temos hoje com o nosso veículo movido a E100. E olha,
Se eu tiver uma melhoria do combustível, eu melhoro a eficiência, não só aqui, como aqui também, eu já trago essa curva mais para cá e eu consigo fazer um veículo híbrido que daqui a pouco eu encontro direto com uma célula de combustível movido a etanol, evitando a eletrificação. Vocês já pensaram o que isso significa de economia de recursos? Né? Isso é muito importante. E quando eu falo de recursos, não é só o ponto de abastecimento na rua, não é só a distribuição, não. Na Europa, hoje, existe uma discussão também a esse respeito, né? Não é só do ponto de vista da formação de CO2, né? Não é só o pai chegar para a família, está vendo o pelo de escape do meu veículo elétrico lá, e a formação do CO2 na usina? É a questão também, lá na Alemanha, por exemplo, tem muitos aqueles predinhos, Minha Casa Minha Vida deles, né? Os 3 andares lá, juntos, geminados e tal, com aquela garagem comum. O primeiro cara compra o veículo elétrico, vai lá, liga, começa a abastecer. O segundo liga, abastecer. O terceiro vai, o zelador fala, para, que a ligação elétrica do prédio não aguenta isso aí, vai ter que trocar por 80 mil euros. Então tem muito mais problema para acontecer do que a gente está vendo nesse momento. Tá? E essas decisões, a gente tem que aprender com eles antes de tomar e talvez fazer o caminho correto antes que ele aconteça. Mudando, já indo para terminar o que eu tenho para falar para vocês, uma coisa muito importante é comunicar à sociedade esse efeito da redução de CO2 e os benefícios que nós temos utilizando combustível alternativo. Hoje, quando vocês compram um veículo novo, vocês veem lá um selinho, né, do Compete, que é o selinho do Inmetro, que mostra a classificação do veículo, dizendo com relação à sua eficiência energética, depois tem um consumo com etanol e gasolina, e por causa daquela situação de não aceitar que o CO2 emitido pelo escape do motor etanol seja considerado, está aqui 0,0 e tem um valor numérico para a gasolina. Isso não é bem verdade. Né? Do escape, o motor a etanol solta CO2, né? Quem não acreditar fica trancado numa garagem com o veículo etanol ligado, você vai ver que ele não é tão limpo assim, mas ele recicla, tá? E o que nós estamos falando é o seguinte: mais importante que isso é mostrar o efeito da redução do gás de efeito estufa dentro do nosso programa COP. Então, se eu fizer uma base de quanto emitiu os veículos em 2005, e aí eu calcular o quanto ele emite agora, baseado nessas contas que nós vamos fazer com a calculadora de vocês, e comparar com a emissão que um veículo emitia em 2005, eu consigo falar, olha, esse veículo aqui rodando etanol emite 20% do que emitia um veículo em 2005. Esse veículo aqui rodando a gasolina, porque ele é mais eficiente e porque tem mais etanol na gasolina, ele emite 75% do que emitiu o veículo em 2005. Isso a população consegue entender. Isso eles vão conseguir sentir qual é o benefício do ponto de vista ambiental e fica muito importante para nós como país para divulgar isso. Né? Então uma proposta é de utilizar programas parecidos com aqueles que já foram discutidos de manhã. Aqui eu peguei essa figura do CARB, né? Eu só inverti, ao invés de eu falar sobre CO2 equivalente com relação à gasolina, eu inverti e falei assim, bom, quando ele emite a mesma coisa que os sustentáveis, fosse 0%, e quando ele emite 100% menos, ele tem 100% de sustentabilidade. Eu inverti a escala de vocês. E fiz uma análise do seguinte sentido: poxa, nós vamos ter lá o valor de face do certificado. Esse valor de face, como vocês explicaram, ou ele é uma linha reta, porque o fabricante, dentro de uma certa tecnologia de produção de etanol, está aqui no início e não quer certificar, ou ele vai fazer a certificação dele para ganhar um valor adicional de crédito. Aí eu vou, no final da história no Brasil, eu vou saber o quanto por cento do etanol produzido é produzido com essa tecnologia, com essa, faço uma média ponderada, calculo o índice de carbono da média ponderada do etanol brasileiro para poder fazer essa conta e colocar nesse índice que está aqui. Tá? Então essa é lógico que muito rapidamente é um conceito, mas é uma forma de conseguir passar a mensagem de como esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo pode ser utilizado e chegar na população, e não ficar só restrito ao meio acadêmico. Tá? É isso.
Obrigado. Ricardo, excelente. Eu queria comentar rapidamente. A gente, há alguns anos atrás, 10 anos atrás, a gente viu um fenômeno lá no meu laboratório no Unicamp. Eu não sei se Marcelo Caravoli está aqui. Bom, está Marcelo aqui. E é um fenômeno muito interessante. Um fenômeno que a gente conseguia, com o impulso elétrico, aumentar em 5 a 10% a produção de etanol e uma dólar de fermentação. É um negócio incrível. A gente nem acreditava. Eu disse, pô, Marcelo, o que a gente vai fazer com isso? Você acha que alguém vai acreditar? Pô, bom, patenteamos, publicamos e tal, beleza. Me convidaram para ver o CTBR, e eu vim em novembro e tal, vi os projetos que estavam começando em andamento, e os projetos, justamente, o projeto do Ricardo Amaro. E esse fenômeno elétrico que a gente tinha visto há 10 anos atrás, que tinha ficado como peito, uma curiosidade, era realidade. Eu não vou adiantar mais por questões de... Agora não. Você vai ficar, Miguel, quem vai adiantar isso no momento correto é o... Mas o fato é que nós temos, pessoal, coisas revolucionárias em tecnologia. E está lá. Está no setor produtivo, saiu dos papers, saiu do... está lá. E antes de chamar o meu amigo Arthur, só um comentário também, uma coisa que chamou muita atenção. Eu estive na Granville, né? Fundei a Granville, fui sócio até outubro do ano passado. E a gente, uma das operações feitas foi a compra de uma empresa americana, American Process, extremamente eficiente. E para a gente ir para a American Process, né, para a unidade, para a planta de demonstração, a gente passava por uma cidadezinha, que Arthur passou por lá também, parecia uma cidadezinha de Bang Bang, de Velho Oeste, igualzinha. Aí eu perguntava para a Teodora, né, a presidente da American, eu perguntava que cidade é? A cidade curiosa, ela fez, Gonçalo, essa aqui é a maior fabricante de carroça dos Estados Unidos. Eu digo, é mesmo? Que cidadezinha? Eu digo, e aí? Ele fez, pois é, no passado, essa era uma cidade incrível, brilhante, uma das maiores cidades importantes americanas nos Estados Unidos. Era a maior fabricante de carroça. Chegaram os carros a combustível, elas disseram, isso não vai dar certo. Trocar um cavalo por isso aí. Bom, hoje elas continuam a maior cidade produtora de carroça dos Estados Unidos. Pessoal, tecnologia. É impossível a gente ver. A tecnologia ela não é linear. Depois que você descobre alguma coisa, faz assim, ó, Eu comecei aqui, quem não está assim, eu comecei com a evolução do homem, que deve ter começado mais ou menos 250 mil, 500 mil anos atrás. Estava cheio de Neandertal, o Neandertal é muito mais forte que a gente. Onde o homem entrou, o Neandertal acabou. Acaba. Quando uma nova tecnologia vem, quem lembra do VHS? Pessoal, o que a gente está falando aqui é de um potencial enorme. E esse potencial, esse drive que o Renovador está trazendo, né, quando você bota o empreendedor, né, sangue no olho, com a ciência que a gente tem, pode fazer assim, ó, e tudo muda. O que o Leandro falou, essa oportunidade que tem, esse mercado que tem, o pessoal aí da aviação, impossível que não tenha nego com vontade de ganhar dinheiro. A JBS que está aqui, olha aí, ó, o pessoal querendo ganhar dinheiro. Tamanho dessa oportunidade.